Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Aumenta um pouco o microfone. A gente se abre um pouco a voz ali, né? Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38. Jesus na casa de Marta e Maria. Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe: Diga-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém lhe tirará. Amém? Podemos acertar. Quero dizer que eu não sou pregadora, tá, irmãos? Livre espontânea pressão, mas ela não. Vamos falar, né, da palavra do Senhor. E em resumo, né, a gente tem a história bem conhecida de Marta e Maria. Jesus estava ali passando e entrou na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E quando ele chegou ali, Maria escolheu estar aos pés dele e ouvir a sua palavra. Porém, Marta estava ali distraída com os afazeres da casa. E aí, quando ela estava ali vendo que sua irmã não estava ajudando ela, ela perguntou: Senhor, o senhor vai pedir minha irmã para me ajudar? Com as minhas palavras. E Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa, fatigada, mas só uma coisa é necessária, né? E sua irmã escolheu a melhor parte. Jesus ali repreendeu Marta e apoiou Maria. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós mulheres, principalmente, né, dona de casa, quando a gente recebe uma ligação: vou ir na sua casa, a gente corre para arrumar a casa, corre para fazer o serviço da casa, e a gente acaba aqui, fica ali acelerada. E Marta, ela não estava errada de querer arrumar a casa, né? Ela queria arrumar a casa para o mestre. Porém, ela esqueceu do essencial, do principal, a melhor parte, que era estar nos pés do Senhor. Maria estava ali com ela, com Jesus, e ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ela escolheu a melhor parte, né? E quantas vezes nós agimos como Marta, sobrecarregados, cansados, a rotina do nosso dia a dia não deixa a gente parar para tirar um tempo para Deus. E o Senhor nessa noite tem chamado a nossa atenção em relação a isso. O que você tem feito? Será que nós estamos agindo como Marta, preocupado com tantas coisas a fazer, principalmente nós, mulheres, mãe, dona de casa, que tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, homens, pais, chefe da família, que tem tanta coisa para poder dar conta, e a gente acaba esquecendo do principal e convidar Jesus para estar dentro da nossa casa, adorando a Ele e exaltando o nome dele. E ao que tudo indica, Marta, acho que ela era a irmã mais velha, né? Porque ela era administradora do lar. Ela que estava ali administrando e cuidando da casa. E talvez ela fazia isso há muito tempo e ela já não aguentava mais, ela estava cansada. E quantas vezes nos deparamos e nos sentimos como Marta, né? Nos sentimos sozinhos, ansiosos, mas Jesus estava lá. Né? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas do nosso dia a dia e esquecemos o principal, Jesus. Jesus estava naquela casa. E Marta, ela estava ali preocupada com tanta coisa. E muitas vezes nos sentimos assim. E a resposta de Jesus foi: Marta, por que anda inquieta, se te preocupas com muitas coisas? Está na hora da gente parar de correr,
Está na hora da gente começar a escutar a voz do Mestre. Quando você pensa que você está sozinha, assim como Marta pensou que ela estava, pare e pensa, Jesus estava lá. Jesus estava no seu pior momento. Jesus estava lá, talvez Marta estava lá, talvez os discípulos estavam lá, aquela casa poderia estar cheia, mas ela se sentia sozinha. E quantas vezes a gente se sente assim, sozinhos? Mesmo com a nossa família do nosso lado, nosso esposo nos apoiando, mesmo com tanta gente do nosso lado, a gente ainda se sente sozinho. Porque tem um vazio que só um pode preencher, que é Jesus. Ele está aqui e Ele quer preencher o vazio do teu coração. Às vezes a sobrecarga, a demanda, as responsabilidades não te deixa parar para pensar e lembrar o verdadeiro motivo de você estar aqui. Às vezes os nossos afazeres, né, as nossas responsabilidades dentro da casa do Senhor, os títulos, né, de ser pastor, de ser pregador, de ser levita, tudo isso são só títulos. As pessoas estão esquecendo da essência da nossa, que está na presença do Senhor. E Jesus estava ali o tempo todo, mas ela não conseguia ver, não conseguiu aproveitar a melhor parte, que era estar na presença do Senhor. E que nessa noite possamos abrir os nossos olhos espirituais e ver como Maria, né, que aproveitou o melhor momento, a melhor parte de estar na casa do Senhor. Talvez você está sendo consumido pela sua rotina. E o Espírito Santo de Deus o tempo todo, lá dentro de você, dentro do seu coração, está falando: eu estou aqui quando tudo desmorona. Eu estou aqui quando você não tem mais força, né? Às vezes você vem e você não sabe nem como você chegou, mas você está aqui. E Deus está com você. O Espírito Santo de Deus tem te sustentado. Talvez hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano para você. Talvez você hoje não está entendendo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tanta dificuldade, Deus? E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, com as nossas próprias mãos. Mas Deus está ali o tempo todo falando: calma, filho, calma, filha. Eu cuido de você, eu pego na sua mão, eu estou dentro da tua casa, você não está me vendo? Está na hora da gente parar de pensar em como vai acontecer, quando vai chegar, por que ainda não aconteceu, e começar a olhar para Jesus. Jesus está na casa, está falando: eu estou com você. Calma, filho, na hora certa, no tempo certo vai acontecer, a vitória vai chegar. Eu vou te dar e vou fazer aquilo que eu prometi na tua vida. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, nas nossas próprias mãos. E quando é do nosso jeito, do jeito que a gente quer, dá tudo errado. Quantas vezes você fala, para e pensa: ah, é de Deus, vai dar certo. E você vai lá e faz. Mas não é. E você sabia que não era, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos avisa. Mas você foi lá e fez. Aí as consequências daquilo que você plantou, você vai começar a colher. A consequência do pecado. E aí você fala: mas por que eu estou passando por isso? Tem coisas que a gente sabe por quê, mas a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais. E aí Jesus estava lá na casa. E ela preocupada em arrumar tudo, deixar tudo bonito para Jesus. Jesus está chegando, eu preciso deixar tudo arrumado. Já parou para pensar que Jesus, Ele não quer que você arrume a casa? Ele não quer que você arrume a casa. Ele quer que você abra a porta do seu coração, deixa Ele entrar. Ele quer arrumar a sua casa. Arrumar a casa que é Ele. Para de querer fazer as coisas com as suas mãos. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele quer estar com você. Para que tanta preocupação. Jesus entrou na casa, Ele quer fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas a gente tem que parar de querer fazer tudo do nosso jeito. Jesus, Ele é o suficiente. Só Ele é o suficiente. A palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Maria buscou primeiro Jesus. Marta estava preocupada com as demais coisas. E quantas vezes a gente está tão preocupado com as demais coisas e não focamos no que realmente importa? Mas Jesus me prometeu. Ele me prometeu que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer aquilo, que vai acontecer isso na minha vida. Mas
pessoas receberam a mesma visita. A mesma visita para duas pessoas, mas duas reações diferentes. Quem tem sido você? Às vezes a gente quer agradar todo mundo, estamos preocupados com a obra do Senhor. Meu Deus, eu tenho que tocar, eu tenho que ensaiar, é tanta coisa que eu tenho que fazer, mas a gente esquece do Senhor da obra. Aleluia! Às vezes a gente está tão preocupado, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas estamos esquecendo do Senhor da obra. E Ele está aqui nessa noite. Como está o seu pensamento? Está como Maria? Está aproveitando cada palavra, cada adoração, cada louvor entoado? Tem entregado a sua verdadeira adoração ao Senhor? Ou você está aí preocupado com o que aconteceu na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, com suas dificuldades? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, que Ele vai fazer acontecer na sua vida. É só você acreditar. Para de querer ser perfeito. A gente é falho, somos dependentes de Deus. A gente não é perfeito, não somos nada se não for a presença dEle. Queremos fazer tudo certinho, tudo. Eu tenho que dar um exemplo, porque eu tenho que dar um testemunho, porque eu preciso ser diferente. Mas você também tem que ter cuidado, porque às vezes você deixa todas essas responsabilidades te consumirem. Você cai na rotina e começa a não ser mais o verdadeiro adorador. Estar na presença de Deus, vir todo dia para a igreja, para pregar, isso não é ser o verdadeiro adorador. Isso faz parte da obra. Mas ser o verdadeiro adorador é mesmo você aí, sentado no banco, você dá a sua verdadeira adoração a Deus. Você focar na presença dEle, você adorar Ele em espírito e verdade, você abrir a tua boca, independente do que está acontecendo na sua casa, na sua família, você fala: Senhor, eu quero dar a minha verdadeira adoração. Recebe a minha adoração. Eu estou nos teus pés, Senhor, independente do que está acontecendo na minha vida, porque o Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Ele abre mar para você passar. Ele faz você passar por cima da tempestade. Ele está com você. Ele está com você nesse deserto. Não se preocupe, deixa Ele trabalhar. Às vezes parece que é impossível, que vai dar tudo errado, mas é nesse cenário que Jesus aparece. É nesse cenário, um cenário que parece que não tem mais saída. Eu não sei, eu não estou vendo mais solução. Eu falei isso esses dias com as minhas irmãs. Eu falei: Senhor, eu estou olhando para todos os lados e eu não estou vendo a solução. O que eu vou fazer? Aí eu começo a ficar ansiosa, preocupada. O que eu vou fazer? Aí Jesus me dá essa palavra: calma, Marta. Eita glória! Calma, você está ansiosa por quê? Te preocupas por quê? Eu estou com você, eu estou na sua casa. Se derrame aos meus pés e deixa que eu vou trabalhar na sua vida. Deixa que eu vou fazer o impossível, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, mas você precisa fazer a sua parte, que é ser um verdadeiro adorador, que é confiar no Senhor. Muitas vezes a gente está assim, a gente se sente sozinho. O coração está vazio, o coração está cheio, mas a alma está vazia. A casa parece até que está arrumada, mas está tudo uma desordem. Por quê? Porque muitas vezes queremos fazer com as nossas próprias mãos. Vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Duas mulheres em uma só visita, duas atitudes. Marta, ela corre para deixar tudo perfeito. Maria se senta aos pés de Jesus, que apenas está comigo. E fica para você essa pergunta: quem tem sido a sua prioridade? Será que nós estamos agarrando cada oportunidade de estar com Jesus? Ou será que tudo é mais importante do que estar na presença do Senhor? Como está o seu tempo com Deus? Será que nós estamos dedicando a nossa adoração a Ele? Como tem sido o seu dia? É trabalho, é filho, é tudo menos estar na presença do Senhor, tirar o tempo da palavra. Uma frase que Graça me falou essa semana foi assim: ai, Senhor, mas eu não escuto mais a sua voz, não sei mais o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Você está passando muito tempo com a sua Bíblia fechada, não está buscando a palavra do Senhor, quer que a resposta caia do céu, não está fazendo a sua parte. E às vezes, mesmo assim, Deus tem misericórdia das nossas vidas e Ele nos abençoa. Mas nós somos falhos, precisamos aprender a ser dependentes dEle, a confiar nele, a acreditar nele, deixar Ele trabalhar. Então que possamos acalmar o nosso
coração, deixar a nossa preocupação de lado. Não deixe os afazeres da sua vida roube o seu tempo com Deus. Ele está com você e no momento certo, na hora certa, a promessa vai chegar. Vai acontecer aquilo que você tanto tem pedido. Mas não foca nisso não, foca em adorar. Busca Ele primeiro, que aí você vai ver que consequentemente as bênçãos vêm. Lá em Deuteronômio 28:2 fala assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos vão vir, gente. É promessa. Deus vai te abençoar, desde que você escute a voz dele. Então nós precisamos fazer a nossa parte, colocar Deus no centro como nossa prioridade e deixar que Ele faça acontecer. É um perigo, a gente vê um perigo que é andar preocupado e ansioso. Quando as pessoas estão vivendo aí na depressão, né, na ansiedade, tirando a sua própria vida, o índice, né, de depressão tem aumentado cada vez mais, suicídio. E é um perigo andar assim, com muitas coisas, sempre guardando tudo para você, sem ter tempo para Deus, sem ter tempo para você, sem ter tempo para descansar. E olha o que tem acontecido. As pessoas estão vazias. As pessoas não querem mais buscar o Senhor. E aí vai lá no mundo querendo buscar lá fora, que só Jesus pode preencher. É na bebedeira, na festa, nos amigos. Mas quando chega no dia seguinte, o vazio continua. Porque é só aqui que você encontra a solução dos seus problemas. É só aqui que Jesus pode preencher o vazio do seu coração. É na presença dele. Que possamos aprender a confiar nele, acreditar nele e buscar nele. Porque muita coisa lá fora é ilusão, é momentânea, é passageira, passa, vai ficar aí. E você? Como está a sua vida? Como está o seu tempo? Em que você tem dedicado o seu tempo? Temos que parar de priorizar as coisas erradas. Porque coisas erradas, assim como na vida de Marta, a gente viu que só gera ansiedade e preocupação. Então a gente tem que verificar o que andamos priorizando. Lá em João 14:27 fala assim: deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lhe dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Só Ele pode te dar a paz que você precisa. Aquela paz que você tanto procura. É só Ele que pode te dar. Só Ele que pode preencher o vazio. Temos que parar de procurar preencher esse vazio nas coisas erradas e focar estar na presença do Senhor. E que nessa noite possamos agir como Maria, escolher a melhor parte. Não querer só impressionar, querer agradar a todo mundo, mas que possamos nos sentar aos pés do Senhor. Porque só Ele pode dar o que ninguém mais pode, que é a presença de Deus. A presença viva e transformadora do Mestre. Então Jesus, Ele não disse que Marta estava errada. Ela só perdeu o essencial, que era o momento de estar com Ele. Então que nessa noite possamos parar de ficar correndo. A gente quer correr, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente é humano, a gente é falho, a gente não dá conta de tudo. A gente tem que começar a confiar no Senhor, acreditar que só Ele pode fazer aquilo que as nossas mãos não conseguem. Então, talvez Ele esteja hoje te chamando para parar, pensar e escutar a voz dele. Você tem corrido demais, sobrecarregado, tentando agradar todo mundo, mas hoje Deus, Ele quer arrumar a sua casa. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer ser seu conselheiro fiel, o seu escudo e o seu abrigo. Então que possamos dar lugar ao Espírito Santo a entrar em nossas vidas, porque Ele é o único que não vai embora quando todo mundo vai. Sabe quando você se sente sozinho, está cansado, sobrecarregado, você olha para o lado e não tem ninguém? Jesus está lá. Jesus está lá e Ele está batendo na porta do seu coração falando: filha, eu estou aqui. Cadê o seu momento com Deus que você não tem mais? Cadê a busca? Cadê a adoração? Eu estou aqui. Eu sou teu amigo. Deixa eu trabalhar na sua vida. E nessa hora, deixa a sua ansiedade, deixe suas preocupações e foca em Jesus, pois só Ele é a resposta. Ele é o único que te conhece por dentro, sabe o que você pensa, conhece o
Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell dinner every night?